Chegou a hora! Finalmente veremos Cody Rhodes e John Cena no mesmo ringue. E olha, vai sair faísca e provavelmente essa luta vai entrar na lista de uma das maiores lutas da história da WrestleMania. Nós podemos estar assistindo a realização de um sonho na mente de muitos fãs de luta livre. O que vai acontecer nessa luta? Olha, e vocês vão ver a minha previsão nesse vídeo. E além disso, vamos tentar descobrir quem vai enfrentar Randy Orton e quem irá vencer as lutas pelo Campeonato Mundial de Duplas Femininas entre Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra Lyra Valkyria e Bayley. Quem irá vencer a disputa entre AJ Styles e Logan Paul? Quem irá levar o Campeonato Intercontinental na disputa entre Bron Breakker, Penta, Dominic e Finn Balor? Quem irá vencer a briga de rua da Sin City entre Drew McIntyre e Damian Priest? E quem vai levar esse campeonato mundial feminino? Io Sky, Bianca Belair ou Rhea Ripley? Assista esse vídeo até o final para ver quais vão ser as nossas previsões para o dia 2 da WrestleMania 41. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que vai fazer com que o nosso canal continue a crescer. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Mas acima de tudo, assista o nosso vídeo do começo ao fim, pois é isso que vai fazer com que o YouTube continue a recomendar o nosso canal e a gente continue rumo ao topo para que a gente possa, quem sabe, chegar a ser um dos maiores canais em língua portuguesa de luta livre do mundo. E a gente conta com vocês com isso. Então, vem com a gente para a gente ver o preview do dia 2 da WrestleMania 41. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e sim, eu tô hypado para esse WrestleMania. Não adianta, eu gosto desse negócio, por mais que a WWE de vez em quando me dê uns tapas na cara, joga umas lutas em cima da hora, me faça duvidar que a coisa vai funcionar. Quando eu olho pro card, eu começo a perceber que esse WrestleMania pode ser um dos melhores da história e a gente não tá percebendo isso. Não tanto pela construção das histórias, mas pela qualidade das lutas que eles vão colocar nesses cards. E eu olhando o dia 2, eu tenho certeza que o dia 2, em matéria de qualidade de luta, pode ser melhor até do que o dia 1. Mas eles pecaram no hype de algumas lutas. Inclusive, uma delas não foi nem responsabilidade da WWE, porque foi por conta do infortúnio que a gente perdeu o que seria uma grande luta entre Randy Orton e Kevin Owens. A gente espera uma boa recuperação para o Kevin e a gente tem a situação. Quem irá enfrentar o Randy Orton na WrestleMania? Eles ainda não resolveram esse salseiro. E existem muitas especulações sobre quem irá enfrentar o Randy Orton. A especulação que surgiu no Friday Night SmackDown da semana passada é a mais provável de que o Randy Orton enfrente o Solo Sikoa. Na semana passada, o Randy Orton estava no ringue, ele pediu uma luta contra o Nick Aldis, chegou a sugerir para o Nick Aldis levar a vestimenta de luta dele para ele ir para a WrestleMania, e se fosse o caso os dois se enfrentassem, mas o Solo Sikoa interrompeu esse diálogo junto com o Tama Tonga, disse que era um absurdo, que o Randy Orton estava no passado, que o Jacob Fatu iria provar isso com relação ao LA Knight, iria pegar o título dos Estados Unidos e ele iria provar isso com relação ao Randy Orton. E aí eles se enfrentaram no ringue, o LA Knight veio, isso levou a uma luta no final do show entre o Randy Orton e LA Knight contra Solo Sikoa e Tama Tonga. E aí, nessa luta, mais pro final, o Randy Orton e o Solo Sikoa saíram no tapa, saíram de perto do ringue e foram se estapeando para os bastidores. Então esse é o principal sinal que está dando conta de que eles vão botar Randy Orton e Solo Sikoa. Solo Sikoa também estava sem luta para WrestleMania, então pode ser interessante a gente ver o que vai acontecer. Eles ainda não confirmaram oficialmente essa luta. Nós estamos gravando esse vídeo na quinta-feira, dia 17, às 8 horas da manhã. Então essa luta ainda não está confirmada. Ninguém sabe se essa luta vai acontecer. Então existem outras possibilidades que o pessoal está especulando. Uma delas é o próprio Nick Aldis, que é um camarada que tem uma longa carreira na luta livre. Ele lutou durante muito tempo na TNA como Magnus, depois ele foi para a nova NWA, que hoje em dia é uma companhia independente premium, que tem uma pequena distribuição online, e ele foi campeão da NWA lá como Magnus, como Nick Aldis, já com o nome dele. Inclusive, o Nick Aldis, ele fez a luta de main event do All-In inaugural, né, o show que deu origem à AEW, quando ele perdeu o título da NWA para o Cody Rhodes. Então é muito interessante a gente ver essa história do Nick Aldis com a luta livre. Ele está em forma, ele tem condições de lutar na WWE. Então seria interessante, de repente, a gente ver o Randy Orton e o Nick Aldis no ringue.
Mas existem outras possibilidades, né? A gente sabe que a WWE está trazendo de volta o Rusev, já assinou o contrato, e o Aleister Black, que ninguém sabe, mas tem uma vinheta que está rolando esfumaçada no SmackDown que dá a entender que é o Aleister Black que está voltando, o antigo Malakai Black que lutava na AEW. Ele havia lutado na WWE durante um bom tempo como Aleister Black, depois ele foi para a AEW como Malakai Black e agora ele está voltando. Então fica a pergunta, quem que Randy Orton vai enfrentar? E isso depende, a consequência disso vai ser a qualidade da luta. E assim, o hype, infelizmente, dessa luta tá mais por conta de quem vai enfrentar o Randy Orton. É isso que tá alavancando um pouco o hype da luta. Eu coloco ela num nível 4 de 0 a 10. Porque a gente tá conversando sobre isso em cima da hora. Mas é uma pena porque a gente não sabe quem vai lutar. E por conta disso, eu acredito que também não vai ser uma luta muito longa. Então eu coloco essa luta com potencial de qualidade médio. Eu gostaria que o Randy Orton vencesse contra o Nick Aldis ou contra o Rusev. Qualquer um dos dois eu acharia muito maneiro se ele participasse da WrestleMania. Mas eu acho que a vitória vai ser do Randy Orton com o Solo Sikoa como oponente. Então a gente vai, infelizmente, ter... Não por conta do Solo Sikoa, não tenho nada contra o Solo Sikoa, mas é que eu acho que eles poderiam aproveitar o fato de que o Randy Orton tá sem oponente para que ele arranjasse um surpreendente no dia da WrestleMania. Seria mais um momento daqueles, meu Deus, que surpresa ter acontecido isso na WrestleMania. Então eu acho que seria legal se a WWE investisse nisso. A segunda luta que eu vou comentar hoje é sobre a luta pelo Campeonato Mundial de Duplas Femininas, que é a luta da Liv Morgan e da Raquel Rodrigues contra a Bayley e a Lyra Valkyria. E aqui é uma outra luta que foi jogada. A gente tem comentado que a WWE ela pecou um pouquinho na estrada para a WrestleMania e acabou jogando umas lutas meio que jogadas assim. E uma delas é essa luta da Liv Morgan e Raquel Rodrigues contra a Bayley e a Lyra Valkyria. A Liv Morgan e Raquel Rodrigues, durante um bom tempo dessa field, dessa corrida da WrestleMania, dessa estrada para a WrestleMania, elas estavam envolvidas no imbróglio da Jade Cargill e da Naomi, porque se desconfiava que as duas tinham atacado a Jade Cargill, mas na Elimination Chamber a Jade Cargill provou e foi indo para cima da Naomi, que foi a Naomi que a atacou. E isso deixou a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues meio de lado. E aí eles tiveram que, em vez de eles estarem esse tempo todo construindo uma divisão de duplas, eles pegaram um amontoado de gente que mal estava lutando. Eles pegaram Zoe Stark e Shayna Baszler, que estavam sumidaças do roster principal. Pegaram Katana Chance e Kaden Carter, que voltaram umas 2 semanas atrás. Pegaram a Natália, que, sei lá, devia ter meses que não aparecia no roster principal. Botaram ela com a Maxine Dupri. E aí eles fizeram uma luta de Gauntlet, né, que é aquela luta de rei da mesa, para poder decidir quem enfrentaria a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues. E num booking que para mim foi meio preguiçoso, eles botaram a Lyra Valkyria e a Bayley juntos. Eles já estavam denotando que a Bayley era uma pessoa que era um modelo para a Lyra Valkyria, isso faz parte até do gimmick da Bayley. E sendo que elas tiveram uma luta pelo Campeonato Intercontinental na segunda-feira. E aí teve até um entreverozinho ali que a Bayley, ela afastou a mão da Lyra quando a Lyra venceu a luta contra ela, e aí elas tiveram a luta pelas duplas no Rei da Mesa na sexta-feira. Então, assim, foi meio preguiçoso a WWE fazer isso, pegaram um monte de lutadoras, jogaram junto, ficou um negócio ruim, e no final das contas botaram a Lyra Valkyria e a Bayley para correrem a mesa, da primeira até a quinta luta. Elas venceram as 5 lutas, e acabaram se classificando para essa luta de duplas femininas. E aqui, por conta desse negócio ter sido jogado, a Lyra Valkyria e a Bayley terem começado como dupla recentemente, eu dou um hype de 3, isso eu estou sendo muito bondoso, e eu acho que não vai ser uma luta também muito demorada, apesar de que eu acho que ela é uma luta que pode vir a ter uma boa qualidade, porque a Lyra, a Bayley e a Liv Morgan lutam muito bem, e a Raquel é a powerhouse. Então eu diria que essa é uma luta que tem o potencial de ser uma luta boa, mas tudo vai depender do tempo. A gente tem falado muito sobre o tempo da luta. Se você pega uma luta onde as 4 lutadoras sabem lutar, mas dá 7 minutos para elas e elas têm que correr pelos spots,
a luta fica de média para ruim. Se elas derem de 10 a 15 minutos para essa luta ser desenvolvida, ela pode ser uma luta boa e eu acho que vai ficar nessa faixa. Então, eu dou um potencial de uma luta boa para essas duas. Eu gostaria que a Liv Morgan e a Raquel Rodrigues vencessem para que elas pudessem permanecer com esse título mais um pouquinho, dar um pouco mais de cancha e de repente fazer uns duelos contra as outras duplas que foram meio que largadas de mão. Mas eu acho, sinceramente, que a Liv e a Raquel vão ganhar a luta e vão manter o título. Não acho que a Lyra e a Bayley vão ganhar. E mais, eu acho que a Bayley vai se tornar vilã nesse show atacando a Lyra Valkyria. Apesar de que a WWE ela pode surpreender, e como a Lyra ela não tem uma persona estabelecida, eles podem fazer o contrário. Eles podem fazer com que a Lyra se torne vilã contra a Bayley e acabar fazendo com que a Lyra desperte esse lado mais agressivo, um lado mais vilanesco dela. Tudo é possível. Com certeza vai ter heel turn nessa luta. É minha aposta da Bayley se voltando contra a Lyra, mas não duvidem que a Lyra se volte contra a Bayley para que a WWE resolva mudar um pouco as coisas com ela. Mas vai ser Liv Morgan e Raquel Rodrigues mantendo o cinturão, essa é a minha aposta. Depois disso, a gente vai ter uma luta entre o AJ Styles e o Logan Paul. E foi uma outra luta que foi jogada e que está irritando muita gente, muitos fãs da WWE, porque assim, existe um carinho muito grande. Teve até um rapaz que tá começando agora na luta livre, na live do SmackDown, ele perguntou assim, mas por que o pessoal gosta tanto do AJ Styles? E a verdade é que o pessoal gosta do AJ Styles por conta do histórico dele. Todo mundo sabe que ele chegou a fazer um teste na WWE, mas aí ele não foi aceito. Aí ele foi para a TNA, na época do comecinho da TNA, em 2002, se tornou o garoto propaganda da TNA, foi campeão da WWE várias vezes. E aí, depois de muitos anos, ele finalmente, em 2016, conseguiu uma chance de vir para a WWE, depois de ele ter ido para New Japan e ter feito cartaz dele. Ele saiu da TNA, foi para New Japan, foi o segundo cara, o segundo líder do Bullet Club, né? O primeiro foi o Finn Balor, que era conhecido como Prince Devitt na época. Quando o Finn Balor foi para a WWE, o AJ Styles assumiu o lugar dele à frente do Bullet Club e foi um sucesso estrondoso. Então, quando o AJ Styles veio para a WWE no Royal Rumble de 2016, foi assim algo que os fãs mega amaram. E o AJ ele chegou a ter campeonato mundial, mas ele nunca foi colocado assim num patamar de um cara realmente do topo da companhia. Sempre tinha alguém que a companhia botava acima, principalmente o Roman Reigns, que foi o cara com quem o AJ Styles dividiu a cena quando o AJ foi campeão. Então, a verdade é que todo mundo ficou achando que a WWE ainda está devendo um pouco com o AJ, que o AJ deveria ter a chance de carregar o título um pouco. Mas a WWE ela não empurra, a gente não sabe se é porque o AJ não quer, porque ele já está com quase 50 anos, está com 47 anos no momento, se de repente ele só quer, ele não quer todo o esforço, a mídia, as responsabilidades que o campeonato mundial traz. Mas o fato é que ele está nessa field que foi meio jogada de novo contra o Logan Paul, né? O Logan Paul ele foi para cima do AJ, o AJ chegou a ter um tease dele pegando o cinturão intercontinental do Bron Breakker, e todo mundo achava que o AJ ia ser colocado num cenário com o Bron Breakker pelo campeonato intercontinental, mas no final das contas o Logan Paul apareceu e aí os dois começaram a disputar e enfim, a gente vai ter uma luta aí entre esses dois. E o hype da luta, cara, é 2 no máximo, porque assim, não foi muito bem estruturada a luta, né? Não tem um grande motivo. O Logan Paul na sua arrogância vindo e desafiando o AJ Styles, né? E assim, o hype da luta acabou sendo muito fraco, ele deixou muito a desejar em relação a outros cenários do SmackDown. Agora, com relação à qualidade da luta, essa luta tem um potencial de ser de boa a muito boa. Por quê? Porque tanto o AJ Styles quanto o Logan Paul sabem lutar. A gente pode falar o que quiser sobre o Logan Paul, a gente pode falar que ele é um part-timer, que ele é uma pessoa intragável na vida real, mas, cara, a gente não pode falar que o cara não trabalhou para poder aprender a lutar, né? Ele sabe lutar, ele tem movimentos muito bons, ele faz umas coisas no ringue que são absurdas e, sinceramente, eu acho que a gente tem que começar a valorizar. Se ele se valorizasse e aceitasse ser um lutador de tempo integral na WWE, ele poderia alçar voos muito interessantes. Mas o cara tem 40 milhões de seguidores no YouTube, ele ganha muito mais dinheiro no podcast dele, com a carreira dele, do que na luta livre. Então, assim, a gente tem que considerar isso.
A luta, como eu disse, deve ser de boa a muito boa. O meu desejo é que o AJ vencesse para ter um momento WrestleMania dele, mas algo tá me cheirando a uma vitória do Logan Paul com shenanigans, com coisinhas, talvez ali com Brass Knuckles, talvez dado pelo iShow Speed, que é amiguinho dele que de vez em quando aparece nos shows. Então eu acho que Logan Paul será o vencedor da luta, para desespero da comunidade da internet que quer ver o AJ Styles no topo. A próxima luta que a gente vai comentar é a luta pelo campeonato intercontinental, né? Um dos campeonatos mais tradicionais da WWE, foi inaugurado na década de 70 ainda. E nós vamos ter essa luta entre o campeão, que é o Bron Breakker, o Penta, o Dominic Mysterio e o Finn Balor. Lembrando que uma luta de 4 fatais, né, uma luta entre 4 lutadores, o campeão ele não precisa estar na decisão para perder o campeonato. Ou seja, se, por exemplo, o Penta der um pinfall no Finn Balor, a luta termina. A luta termina e o Penta se torna campeão. Então, a gente precisa entender isso, porque é isso que vai direcionar a nossa visão da luta. E essa é uma luta interessante, primeiro, porque tem o Dominic e o Finn Balor, que são do Judgment Day, os dois juntos lutando contra o Penta e o Bron Breakker. Então vai ter com certeza uma historinha entre desses dois se ajudando para fazer 2-1 nos outros dois adversários. Além disso, existe uma coisa que o Finn Balor tem criticado veladamente o Dominic, falando que ele não vale nada, que ele não presta, não sei o que, mas dizendo assim, as outras pessoas pensam isso de você, mas eu não penso. Então, a gente sabe que o Dominic só tem ouvido isso esse tempo todo, mas a Liv Morgan tem estado ali no ouvido do Dominic, meio que já querendo com que ele botasse as manguinhas de fora. Então a gente tem esse cenário e é bem provável que o Finn Balor ele acabe se voltando contra o Dominic durante a luta e isso acabe levando o Dominic a tirar o Finn Balor da luta. Por isso que eu não acho que o Finn Balor vai ganhar esse título. E na verdade, considerando que o Bron Breakker ele não precisa estar envolvido no resultado, o que eu acho que vai acontecer é que o Bron Breakker vai acabar se tirando da luta de alguma forma, dando uma spear errada. Essa spear louca que ele tem dado, onde ele pula uns 5 metros na frente dos oponentes, eu acho que de alguma forma ele vai dar uma spear errada, vai acertar uma barricada, um poste do ringue, alguma coisa que vai tirar ele da luta. Talvez até tirando o Penta também, de repente acertando o Penta na barricada e tudo mais. E isso vai acabar fazendo com que o Dominic e o Finn Balor estejam no ringue, e eu acredito que o Dominic vai roubar o pinfall do Finn Balor, ele vai fazer o pinfall no Finn Balor e vai levar a luta. Talvez, inclusive, com uma reviravolta que seria a Judgment Day se voltando contra o Finn Balor. E o cenário ideal para isso é a volta do JD McDonagh, que está liberado de contusão, ele ainda não apareceu na WWE, e o momento perfeito para ele aparecer é justamente durante a luta, com ele encapuzado, vindo para o ringue, atacando o Finn Balor, e aí sorrindo para o Dominic, deixando claro que a dupla perfeita, Dominic e Liv Morgan, se tornaram os novos líderes da Judgment Day. Mas a Liv Morgan manipulando as coisas por trás, porque isso está fazendo muito parte da persona da Liv Morgan. Então, eu acredito que vai acontecer esse cenário, JD McDonagh vai voltar, vai atacar o Finn Balor junto com o Carlito e o Dominic. A luta, por ser 4 fatais, não tem desclassificação, então é perfeita para ter uma interferência. E no final das contas, o Dominic vai fazer o Frog Splash à la Eric Guerreiro, e ele vai fazer o pinfall e ele vai conquistar o campeonato intercontinental de luta livre. E eu acho, não só esse é o meu desejo, como eu acho que é o que vai acontecer. É uma daquelas lutas que são um pouco previsíveis, eu acho que eles vão guardar o Penta para uma feud contra o Dominic, para esses dois, eles já mostraram recentemente no SmackDown que eles têm condições de fazer uma boa luta, e eu acho que o Dominic vai sair como campeão e o Finn Balor vai se tornar mocinho no processo. No que ele foi expulso do Judgment Day, ele vai se tornar mocinho, vai se voltar contra o Judgment Day e eles vão ter essa disputa aí. Então eu acho que esse cenário do campeonato intercontinental tá muito bom. E com relação ao Bron Breakker, eu acho que eles vão começar a ascender com o Bron Breakker no card,
tentar fazer ele ter voos mais altos. Vamos ver como é que vai ser. A próxima luta que a gente vai comentar é uma luta que está sendo construída há 1 ano, mas que de vez em quando eles esquecem, aí voltam, esquecem e voltam. E é uma luta que está tendo o final perfeito para ela, que é a luta entre Damian Priest e Drew McIntyre numa luta briga de rua da Sin City. Por que essa feud ela é tão interessante? Porque ela vem sendo criada, construída desde o WrestleMania do ano passado. Para quem não se lembra ou quem não viu, o Drew McIntyre ele ganhou a Elimination Chamber e teve a chance de enfrentar o Seth Rollins, que era o campeão mundial peso pesado, pelo título na WrestleMania. E quando eles tiveram a luta, o Seth Rollins estava machucado da luta que ele tinha tido no dia anterior com o Cody Rhodes contra o The Rock e o Roman Reigns. E aí o Seth Rollins chegou baleado para a luta, o Drew McIntyre se aproveitou disso, foi uma luta muito boa, apesar do Seth Rollins estar baleado, mas o Drew McIntyre conseguiu vencer, conseguiu ganhar o campeonato mundial peso pesado e ganhou finalmente o seu momento WrestleMania na frente do público, coisa que ele não havia tido em 2020 quando ele derrotou o Brock Lesnar no Performance Center vazio por conta do início da pandemia de Covid-19. E aí, quando o Drew McIntyre estava comemorando, ele foi para cima do CM Punk, o CM Punk estava na mesa de comentaristas, o CM Punk atacou o Drew, e aí quando o Drew foi atacado, o Damian Priest, que era o senhor Money in the Bank, veio, fez o cash-in do contrato, levou o Drew McIntyre para o ringue e conseguiu derrotar o Drew McIntyre, ganhando o campeonato mundial peso pesado e tirando o título das mãos do Drew. Depois disso, eles ainda se enfrentaram de novo numa luta pelo campeonato mundial em que o CM Punk foi o juiz convidado e o CM Punk interferiu na luta de forma a favorecer o Damian Priest a ganhar e manter o campeonato mundial. E depois disso, quando o Drew McIntyre ganhou a mala do Money in the Bank e ia fazer o cash-in no Damian Priest, quando ele faz o cash-in, no Money in the Bank mesmo, o CM Punk interfere de novo e acaba fazendo com que o Drew perdesse o cash-in e perdesse a luta. E aí isso criou uma animosidade muito grande. O Drew ele responsabiliza o CM Punk pelos problemas que ele teve, mas também responsabilizou o Damian Priest por se aproveitar dessa situação. E o Damian Priest ele falando, cara, não tem nada a ver com isso, você que se meteu nessa confusão e perdeu o foco. E aí, quando chegou no Royal Rumble, quando o Drew McIntyre teve a chance de vencer e ir para o WrestleMania, o Damian Priest eliminou ele. E aí, meu amigo, foi aí que começou a confusão. O Drew McIntyre começou a atacar o Damian Priest seguidamente nos bastidores. O Damian Priest começou a se defender e atacar o Drew também. Então, assim, um vinha pra luta, o outro atacava. O outro vinha pra luta, o primeiro atacava. Eles estavam no backstage, o outro atacava. E foi um salseiro durante semanas e semanas e semanas, até que a luta dos dois foi confirmada depois de uma situação em que o Drew ele estava na terra dele, estava na Inglaterra, ele estava saindo pelo backstage, deu de cara com o Damian, os dois começaram a brigar e o Damian deu um South of Heaven no Drew McIntyre em cima do vidro de um carro. E ali ficou claro que esses dois iam se pegar na WrestleMania. Mas a grande surpresa foi que eles colocaram a estipulação de ser uma briga de rua, o que faz com que a luta não tenha regras, a luta só acaba com pinfall ou submissão. Então, o hype da luta, ele acabou ficando bom para muito bom, mas pro final. Então eu coloco o hype da luta como um hype de nível 7. Apesar de que muita gente não tá dando muita bola para essa luta, eu acredito que vai ser uma luta muito boa, uma briga de rua clássica, o Drew bate pra caramba, a gente sabe disso, estilo British Strong Style, e eu acredito que essa luta ela tem um potencial muito bom. Novamente, tudo vai depender do tempo. E eu gostaria, e eu acredito, que o Drew McIntyre vai acabar saindo vencedor dessa luta. Eu não acho que o Damian Priest vai levar essa. A história toda é o Drew McIntyre chorando o tempo todo que ele está sendo ferrado pelo Damian. E eu acredito que, inclusive, os fãs do estádio, por serem fãs smart, que a gente chama na luta livre, ou seja, fãs que conhecem os bastidores e que gostam do Drew, até por conta da forma como ele interage nas mídias sociais, nas redes sociais, o público vai favorecer o Drew McIntyre. Vocês não tenham dúvida disso, o Drew vai ser aplaudido e o Damian vai ser vaiado. Eu acredito que o Drew McIntyre vai sair vencedor dessa luta e ele daí para cima ele vai começar de repente a alçar voos maiores
e vai ser colocado de novo no cenário do Campeonato Mundial. Depois disso, nós vamos falar sobre a luta de ameaça tripla pelo Campeonato Mundial Feminino entre a Io Sky, Rhea Ripley e Bianca Belair. Essa é uma outra luta que está sendo construída já há algum tempo. E essa situação ela começa quando a Io Sky ela perde a chance de lutar na Elimination Chamber por conta de uma interferência da Rhea Ripley. Isso acabou levando a fazerem com que a Io Sky enfrentasse a Rhea Ripley pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. E essa luta, absurdamente, assim, eu achei um furo da WWE, eles marcaram a luta para depois da Elimination Chamber. Então, quando a Elimination Chamber aconteceu e a Bianca Belair venceu, eles ainda tinham que resolver uma luta, né? Então a Bianca Belair não sabia quem que ela iria enfrentar, se ela iria enfrentar a Rhea Ripley ou se ela iria enfrentar a Io Sky. Quando chegou no Monday Night Raw seguinte, que teve a luta entre a Io e a Rhea Ripley, a Bianca Belair foi pro ringside, ela sentou junto com os comentaristas e ela ficou acompanhando a luta. E aí, no final da luta, aconteceu uma situação em que a Io Sky estava caída no chão, o árbitro estava fazendo a contagem de count-out para ver se a Io se perderia por count-out. E aí isso fez a Bianca Belair começar a torcer e tentar acordar a Io, batendo no chão e tentando fazer ela se levantar e voltar para o ringue. A Io consegue bater a contagem de 10, a Rhea Ripley fica irada porque ela teria mantido o campeonato se isso acontecesse, ela sai do ringue e ela começa a bater boca com a Bianca. Ela dá um empurrão na Bianca e aí a Bianca dá um empurrão de volta na cara da árbitra. E o que deveria ter gerado uma desclassificação, só que a árbitra não desclassificou porque o roteiro não pedia isso. A Rhea volta pro ringue, ela prepara a Io Sky para um Super Riptide e ela grita com a Bianca para falar: olha isso, o que eu vou fazer com você depois? A Io reverte, dá uma huracanana, a Rhea cai no ringue, a Io sobe, faz o seu moonsault, o over the moonsault, a juíza bate 3 e a Io Sky, de maneira totalmente chocante, ninguém esperava isso, se tornou a campeã mundial peso pesado. E isso marcou que a luta pelo campeonato feminino seria entre a Io Sky e a Bianca Belair. Só que a Rhea começa a reclamar e reclamar muito, dizendo: olha, é um absurdo o que aconteceu, a Bianca atrapalhou a luta, ela tá com medo de mim, e ela começa a causar uma confusão. E aí o Adam Pearce ele chega e fala: tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revanche entre a Io e a Rhea, e a Bianca vai ser a árbitra convidada. E aí, quando acontece essa luta, tem um momento que a Rhea ia acertar uma voadora na Io, a Io sai do caminho e a Rhea acaba acertando na Bianca Belair, que sai do ringue. A Rhea volta, pega a Io Sky, aplica o Riptide, e aí, quando ela vai contar, cara, a contagem do público chega a 16 e a Bianca não se levanta, ela fica ali e tal, não sei o que. A Rhea fica absurdamente irada com isso. Quando a Bianca volta, a Rhea começa a bater de frente com a Bianca, falando que ela tinha que fazer o trabalho dela, não sei o que. Na confusão, a Io Sky ela vem, dá uma voadora e acaba acertando a Bianca. A Rhea sai do caminho, a Bianca é acertada e é jogada para fora do ringue. E nisso que acontece, a Bianca simplesmente resolve mandar o sino tocar e desclassifica as duas, porque as duas bateram nela. Cria-se esse salseiro, a Rhea, ela não estava mais no main event, ela havia tentado, na hora da assinatura do contrato da Io com a Bianca, ela tentou botar a assinatura dela uma semana antes, mas o Adam Pearce disse que não era válido e tudo mais. Quando foi na semana seguinte, o Adam Pearce chamou as três no ringue e falou: olha só, vocês não conseguem se entender, eu não quero saber, vocês três vão lutar numa luta de ameaça tripla. A Io Sky, beleza, falou, tranquilo, eu enfrento as duas. A Bianca falou: eu acho isso um absurdo, eu ganhei a Elimination Chamber para lutar sozinha com a Io, mas eu vou ter que aceitar. Mas a história toda dessa feud foi que a Bianca e a Rhea o tempo todo estavam discutindo uma com a outra, e aí no final as duas empurravam o rosto da Io tentando tirar ela do caminho. E aí a Io se irritava, partia para cima das duas e brigava com as duas, mostrando que ela era campeã e ela merecia respeito. Então essa feud ela tá muito bem estruturada, assim, pela forma como eles conseguiram colocar um cenário em que a Rhea e a Bianca estão muito focadas uma na outra e a Io Sky está sendo meio que esquecida. Então é uma situação interessante, uma dinâmica interessante
que faz com que a gente fique se perguntando, cara, o que vai acontecer nessa luta? A verdade é que o hype da luta acabou sendo muito bom. Eu coloco o hype da luta como 8, porque a gente tem que falar do tempo todo sobre essa feud, o que está acontecendo. São 3 lutadoras muito boas, todas elas são dignas e merecedoras de serem campeãs mundiais. E eu acho que essa luta vai ser excelente. Eu acho que essa luta ela tem o potencial de ser a luta da noite, tirando o main event. E eu acho que vai ser aquela luta que a gente vai se lembrar durante muito tempo como uma excelente luta feminina. Assim, eu gostaria de que a Rhea Ripley ganhasse o campeonato, porque eu tenho, assim, um apego a ela. Eu sei que tem gente que acha que ela é forçada, tem gente que não gosta dela, mas assim, eu gosto das promos dela, eu gosto da persona dela, eu gosto dela no ringue, apesar de vez em quando rolar um botezinho aqui e ali, mas eu gosto da persona dela. Eu acho que ela é uma boa lutadora e ela carrega bem a companhia, todo mundo gosta dela, os fãs gostam dela. Ela se dá muito bem na terra dela, na Austrália. Então, na Inglaterra, ela também tem um bom following. Então, eu gostaria que a Rhea Ripley fosse a vencedora. Se não fosse a Rhea, eu gostaria de ver a Io vencedora. Por quê? Porque nessa dinâmica da Rhea com a Bianca, seria legal ver a Io se impor e vencer o campeonato, manter o campeonato, esfregar na cara das duas e dizer, tá vendo? Vocês duas me desvalorizaram, agora vocês vão pagar o pato. Eu mantive o título, pior para vocês. Então eu acho que seria muito legal, uma cena muito legal, e a Io é uma pessoa divertidíssima, seria muito legal ela comemorando, esfregando o título na cara das duas e falando, tá vendo? Vocês me desconsideraram, tá aí, bem feito para vocês. Mas eu acho que a Bianca Belair vai vencer, por um único detalhe que foi muito bem lembrado nas últimas semanas nas lives. A Bianca está 4-0 na WrestleMania, ela tem uma streakzinha aí, a streak ativa mais longa, não chega aos pés das 21 vitórias do Undertaker, mas ela tá com essa streakzinha. E tem um outro detalhe, o finalizador dela ninguém nunca chutou do KOD, do Kiss of Death. Então se você soma essas duas coisas, eu acho que a Bianca vai vencer, vai ficar 5-0 na WrestleMania e vai se tornar a nova campeã mundial peso pesado com uma persona de vilã estabelecida para seguir em frente. E agora é a hora. Cody Rhodes e John Cena, a luta mais falada dos últimos anos, talvez mais falada até do que no ano passado, da luta do Cody Rhodes com o Roman Reigns. Essa luta, ela tá com um hype absurdo, eu não vou nem colocar na escala de 10, porque não tem como. Nós estamos falando do cara da companhia contra uma estrela de Hollywood. Nós estamos falando do campeão da WWE contra o GOAT. Então nós estamos falando do cara que é atualmente o melhor da história contra um cara que está tentando se firmar como o novo John Cena em matéria de popularidade, em matéria de trabalho de mídia e tudo mais. É o passado contra o presente, é a lenda contra a futura lenda. São dois lutadores que, cara, teoricamente são limitados no ringue, mas que eles conseguem tornar uma luta muito elétrica pela forma como eles lutam. Então, assim, não tem como a gente não ficar hypado com essa luta. E a história dela, basicamente, é em torno da aposentadoria do John Cena. O John Cena, desde o ano passado, disse que iria se aposentar, inclusive ele disse que ia se aposentar na WrestleMania, mas quando foi na Elimination Chamber, o Michael Cole deu um mole e falou que o contrato dele tinha sido estendido até dezembro, depois o John Cena confirmou isso, e aí o John Cena participou do Royal Rumble, chegou na final com o Jey Uso e acabou sendo eliminado pelo Jey Uso. Quando foi na entrevista que veio logo depois, e ele deu a primeira entrevista dele como vilão e ninguém percebeu isso, que ele disse que ele estava se inscrevendo na Elimination Chamber e que o melhor para os negócios era que ele fosse para a Elimination Chamber, vencesse a Elimination Chamber e fosse para a WrestleMania e ganhasse o seu 17º título mundial, batendo o recorde do Nature Boy Ric Flair. E ele fez a entrevista de uma forma muito séria, o que fez com que muita gente, olhando de lá da frente para trás, percebesse que o John Cena já estava com traços vilanescos ali. O fato é que o John Cena luta na Elimination Chamber e ele vence a Chamber graças ao Seth Rollins, que dá um stomp na cabeça do CM Punk, fazendo com que o CM Punk perdesse a Elimination Chamber. O John Cena puxa o CM Punk, aplica o STFU, né, que é o STF dele, né, que ele faz a imobilização. O CM Punk cai desmaiado, não responde
e com isso o John Cena acaba indo para a Elimination Chamber. Mas a grande surpresa não é essa. Por quê? Porque depois disso tinha a história do Cody Rhodes com o The Rock. O The Rock voltou, disse que queria que o Cody Rhodes vendesse a sua alma pro The Rock, e o The Rock nunca explicou o que era isso. Ele apenas deu a entender que ele daria ao Cody Rhodes o cartaz midiático para que o Cody Rhodes pudesse aparecer para o mundo como o The Rock aparecia. E aí deixou para o Cody Rhodes a oportunidade de responder se ele queria se tornar o campeão do The Rock, o campeão da corporação. Quando chega na Elimination Chamber, quando o John Cena vence, o Cody Rhodes vem pro ringue, eles se abraçam e tudo mais, e aí vem o The Rock querendo a resposta do Cody Rhodes. O Cody Rhodes manda o The Rock se ferrar e diz que ele não vai vender a alma. O John Cena comemora com o Cody Rhodes e tudo mais, tal, eles se abraçam, e aí nesse momento que o John Cena estava sorrindo, não sei o que, ele olha pro The Rock e fecha a cara. O The Rock chega e faz um gesto assim, e aí o John Cena vai dar um chute nas regiões baixas do Cody Rhodes e começa a estraçalhar ele no ringue. Ele se torna vilão depois de mais de 20 anos, 22 anos para ser mais exato. E aí, meu amigo, o hype da luta tá criado. Porque o John Cena, inclusive, vai pro livro dos recordes como o lutador que ficou mais tempo como mocinho antes de se tornar vilão. A coisa chegou nesse nível. E daí pra frente, cara, o que a gente viu foi um John Cena brilhante. Toda vez que ele pegava no microfone, ele só falava a verdade. Ele esculhambava o público porque o público tinha tido um relacionamento abusivo com ele, porque ele se entregou o tempo todo pra companhia e o público nunca apreciou isso. Ele falou um monte de verdades com relação ao Cody Rhodes, sobre ser um cara genérico, sobre ser um fã comum em vez de ser um lutador e tudo mais. Assim, o John Cena destruiu o Cody Rhodes e destruiu o público. Então foi assim uma transformação brilhante. A gente sabe da capacidade de improvisação do John Cena e assim é interessante como que a atuação em Hollywood ajudou muito ele, porque a atuação dele como vilão foi brilhante em toda essa estrada para WrestleMania. Inclusive ele ainda vai fazer uma última aparição no SmackDown antes da WrestleMania, mas a gente está gravando esse vídeo antes, então a gente nem sabe o que vai acontecer. Mas o fato é que essa luta, o hype dela fura qualquer escala de 0 a 10 e ela tem o potencial de ser uma luta épica. Uma daquelas lutas que a gente chega no futuro e bota na lista das 10 maiores lutas da história da WrestleMania. Por conta de quem o John Cena é, de conta do potencial de quem o Cody Rhodes pode ser, se o The Rock vai aparecer para poder fazer alguma coisa. A gente não sabe. O Travis Scott, que deu um tapa na cara do Cody Rhodes, ajudou no retorno de John Cena, vai estar presente na WrestleMania. A gente não sabe se ele vai aparecer de alguma forma. Assim, pode acontecer de tudo, cara. E assim, pode ter interferência, pode ser que resolvam mudar essa luta em cima da hora e transformar a luta numa luta sem desclassificação e sem count-out. Já fizeram isso uma vez na luta do The Rock com o Stone Cold no WrestleMania 17, que em cima da hora, na hora que a luta foi anunciada, foi dito que a luta não tinha desclassificação, então a WWE pode inventar isso de novo. Assim, cara, o que eu espero é uma luta antológica. É uma luta antológica. O que eu quero é que seja uma luta daquele nível 5 estrelas, aquela luta que, cara, você olha e você fala assim, foi o main event perfeito. Tá? Eu acho que a gente teve WrestleManias no passado que o main event deixou muito a desejar, principalmente na era Roman Reigns, em que ele fez lutas ruins contra o Triple H, contra o Brock Lesnar. E assim, a gente tem a esperança, como os dois são lutadores que conseguem hypar muito uma luta, a gente espera que eles façam uma grande luta. A gente espera que o John Cena se aplique. O John Cena, ele tem movimento para utilizar, ele consegue variações no movimento dele. Então ele tem o AA, ele faz o AA duplo, ele tem o Super AA que ele joga, ele pode mandar da segunda corda. Ele tem várias situações que ele pode adaptar no moveset dele. O Cody Rhodes pode aparecer com coisas novas também. A gente sabe que ele não utilizou na WWE tudo que ele sabe utilizar, que ele utilizava, por exemplo, no cenário independente. Então, cara, o meu sonho é que essa luta realmente seja aquela que estoure a boca do balão e faça a gente perceber que, cara, a gente estava errado sobre o Triple H, a gente estava errado sobre esse WrestleMania e ele venha a ser realmente um WrestleMania que a gente venha lembrar. Com relação a quem vai vencer, não tem jeito. Por mais que eu gostaria que fosse o Cody Rhodes, para que ele pudesse se manter mais um tempo como campeão e de repente perder um pouquinho mais lá para frente, eu acho que, assim,
é uma luta que tá praticamente certa que o John Cena vai vencer. Porque é o último WrestleMania dele, aparentemente o contrato dele vai vencer em dezembro e não se sabe se ele vai estender. O único cenário que eu vejo o John Cena perdendo seria se ele estendesse até março, estendesse até o próximo WrestleMania, até abril. E aí, nesse cenário, pode ser que ele viesse a perder para, de repente, ganhar se aposentando no WrestleMania 42. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que, na verdade, o John Cena vai se tornar o campeão. E eu acho que a maior barbada desse WrestleMania é o John Cena sendo campeão. O que pode levar a WWE a surpreender? Pode. Eles já fizeram isso no Royal Rumble. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o John Cena vence, ele pega esse cinturão da WWE, ele leva para casa, e a partir do Monday Night Raw na segunda-feira ele volta com aquele cinturão horroroso do Spinner. Tem gente que adora aquela coisa, eu detesto aquele cinturão assim com todas as forças do meu coração, mas ele vai trazer aquele troço de volta, ou então alguma outra versão adaptada do Spinner Belt. Mas assim, com certeza, barbada do ano da WrestleMania, John Cena será campeão, quebrará o recorde do Nature Boy Ric Flair e carregará esse título o ano inteiro. O Cody Rhodes vai fazer várias lutas contra o John Cena, vai perder várias delas, e aí lá no final do ano alguém vai derrotar o John Cena, a gente não sabe quem. Pode ser o próprio Cody, pode ser outra pessoa. Mas, se eu tivesse que apostar as minhas fichas, eu diria que vai ser o próprio Cody Rhodes que vai destronar o John Cena, talvez lá no final do ano, em algum especial que eles vão fazer, dizendo assim, a aposentadoria do John Cena. E aí vão fazer esse especial, e aí o Cody Rhodes vai derrotar o John Cena vai levantar o braço do Cody Rhodes, como o The Rock fez com o John Cena no WrestleMania 29, e vai oficialmente passar a tocha pro Cody Rhodes como o cara da companhia, o cara que vai carregar a companhia nos próximos anos. Essa é a minha visão da WrestleMania 41. E somando tudo que a gente tem visto, tudo que a gente comentou, os hypes e as lutas, eu acho que apesar do hype não estar muito bom com relação a várias lutas que foram jogadas, e assim, eu ainda gostaria muito, eu tenho muita esperança de que em cima da hora, no SmackDown da sexta-feira, a luta do Street Profits contra o Motor City Machine Guns termine em shenanigans, termine em desclassificação, com de repente todas as duplas vindo pro ringue, e em cima da hora eles resolvam colocar uma luta de escadas com as 5 duplas e talvez com o The Miz e o Carmelo Reis, na WrestleMania, de alguma forma eles encaixem essa luta. Eu adoraria que eles fizessem isso, porque eu acho que essa galera do SmackDown, do cenário de duplas, merece estar no estádio lutando pelo campeonato da WWE de duplas. É a minha esperança, mas sem considerar isso e sem considerar uma aparição da Chelsea Green, alguma luta impromptu ali e tal, eu acho que esse card, apesar do hype não ter sido tão bom em relação a algumas lutas, em relação a outros anos, eu acho que de cima a baixo ele tem condições de ser um show com lutas muito boas pra cima, e a gente chegue depois e diga, cara, por mais que o hype não tenha sido bom, o show foi muito bom de assistir. Tem muitas histórias interessantes, muitas possibilidades de interferências. A gente pode ter, por exemplo, o Jacob Fatu tendo a interferência do Solo Sikoa na luta dele, a gente pode ter o inverso. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. E assim, a nossa esperança é que esse venha realmente a ser um WrestleMania brilhante, com lutas muito boas e com um cenário apoteótico do John Cena ganhando o campeonato da WWE. Essa é a minha previsão do dia 2 da WrestleMania. E quem vocês acham que vão ser os vencedores? Coloque aqui nos comentários pra gente saber quem são as suas apostas para os vencedores das lutas. E não deixe de fazer as demais coisas que ajudam o nosso canal a crescer. Assista essa playlist com a nossa estrada para a WrestleMania, tem muita coisa legal ali. Eu tenho certeza que vocês vão se amarrar no conteúdo. A gente se vê live sexta-feira, live sábado, live domingo, live segunda. Deus me ajude a minha voz. A gente se vê. Um grande abraço, até mais.